Olá, vamos falar então sobre as ligações covalentes ou moleculares. Esses termos sempre foram sinônimos na química, né? Então nós falamos de ligações covalentes ou moleculares. Eles tomaram um rumo diferente agora no novo milênio. Então alguns autores, quando falam covalente, estão falando de estruturas que têm retículos sólidos com ligações covalentes, como por exemplo o diamante, o grafite, os fulerenos, os nanotubos. Mas isso é uma história que nós vamos estudar mais adiante quando falar desse retículo cristalino covalente. Isso é uma coisa adiante. Tá? A ligação covalente molecular difere da iônica no aspecto estrutural. Quando vocês tentarem ligar dois elementos com eletronegatividade igual ou próxima, vocês terão pares de elétrons compartilhados. O que significa? Que um não consegue arrancar os elétrons do outro, eles se puxam e se aproximam e acabam compartilhando. Os elétrons da ligação vão servir aos dois ao mesmo tempo. Existem algumas regras para isso, e aí eu vou chamar a atenção de vocês. Algumas estão escritas, outras eu vou falar, e vocês vão ver que no futuro vai fazer muito sentido, certo? Então, primeiro, os elétrons vão ser compartilhados aos pares. Tá? Segundo, participam desse tipo de ligação elementos com elevada eletronegatividade, portanto há metais, hidrogênio para cima. Tá? O hidrogênio faz uma ligação e fica estável com 2 elétrons de valência. Por quê? Ele é do primeiro período, ele só tem a primeira camada. A primeira camada fica cheia com 2 elétrons. Por isso que o hélio é um gás nobre, porque ele tem 2 elétrons na primeira camada. O único elemento que vai ter essa característica, então, é o hidrogênio, ficar satisfeito com 2 elétrons de valência. Tá? Os outros ametais vão precisar respeitar a regra do octeto. Eles vão precisar de 8 elétrons de valência. Certo? Bom, então olha só. Eu fiz uma tabelinha para vocês, tá? Com o número de ligações que tem que ser igual ao número de elétrons que falta para formar o octeto. Tá? Deixa eu tentar explicar melhor. Vamos supor que um ametal tenha 1, 2, 3, 4, 5 elétrons de valência. Tá? Coloquei 5 elétrons ali na camada de valência dele. 5 para 8 faltam 3. Então ele vai fazer 3 ligações. Basicamente ele vai fazer 3 ligações para completar aqui. 1, 2 e 3. Aí ele fica com o octeto dele completinho. Tá? Então, quando ele compartilha, esse elétron aqui que eu fiz em azul dele, vai ser dele e do outro átomo. E o elétron vermelho, que era do outro átomo, vai continuar sendo do outro átomo e sendo dele também. Então eles compartilham ali para se satisfazer. Tá? Resumo da ópera. Se eu pegar os elementos das famílias 7, 6, 5 e 4A, os que são ametais, obviamente, tá? Eles vão compartilhar. Aqui eu botei o grupo, tá? 17, 16, 15, 14, só para complementar, certo? Eu peguei um exemplo de cada um para a gente ver as ligações e eu vou comentar cada um deles. Isso aqui é padrão, eles vão se comportar assim nas ligações, via de regra. Tem coisa além disso? Tem um monte de coisa além disso. Tá? Mas isso aqui tem o mínimo para sobreviver no Enem ou numa prova de vestibular ou qualquer coisa de química. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo da 7A, o cloro. Ele tem 7 elétrons de valência. Olha aqui. 6 elétrons ficam nesses pares que não estão se ligando. O 7º elétron dele vai fazer uma ligação química para que ele fique com 8. Então isso aqui vale para a família 7A. Perfeito? Bom, o que acontece na 6A? Muito parecido. 2 pares, 4 elétrons não vão precisar se ligar. Tá? Os outros 2 elétrons, o último par de elétrons para fechar 6, vai se ligar. Então, ele tinha 6, ligou aqui, fica com 7, ligou aqui, fica com 8. E a família 6A, a família dos calcogênios, vai ter duas possibilidades de ligação. Olha só, eles podem fazer 2 ligações simples, ou eles podem fazer uma ligação dupla. Tá? De qualquer maneira, eles fazem 2 ligações. Certo? A 5A segue a mesma regra. Para 8 faltam 3, então vai fazer 3 ligações. Como é que ele pode fazer as 3 ligações? Bom, um parzinho não vai se envolver obrigatoriamente. 1, 2, 3. Pode fazer 3 ligações simples, ou pode fazer uma dupla e uma simples,
ou ainda pode fazer uma ligação tripla, tá? Então o importante é que ele faça 3. Então dependendo da necessidade ele pode fazer 3 simples, uma dupla, uma simples ou tripla, tá? E o carbono ali que eu peguei como exemplo da 4A é o troço mais versátil que tem na química, né? Então olha só, ele pode fazer, ele tem 4 na camada de valência. Se ele tem 4, faltam 4 elétrons. Portanto ele precisa fazer 4 ligações. Então ele pode fazer 4 ligações simples. Ele pode fazer uma dupla e 2 simples. Ele pode fazer 2 duplas. E ele pode fazer uma simples e uma tripla. O importante é que vai fechar 4 ligações. O importante de fechar 4 ligações não permite que ele faça um absurdo. E isso aqui é muito importante, ó. Não existe ligação quádrupla, ó. Isso aqui não existe. Já tinha comentado em iônica para vocês, aquela questão do chumbo e do próprio carbono. Vocês não vão fazer ligação quádrupla. Tem um motivo para isso, certo? Tem um motivo para isso, certo? Nós vamos tratar com esse motivo em seguida, e a gente vai ter que entender um pouquinho de estrutura para isso. Mas antes, né, de tratar dos casos mais complexos, das situações que exigem um estudo mais profundo, nós vamos fazer uma tarefa, certo? Essa tarefa é fazer ligação química. Bom, então eu vou apagar aqui para que a gente faça a ligação química. Vocês vão ter apenas situações de ligação covalente aqui para treinar, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Representar fórmulas eletrônica estrutural plana e molecular formadas pelas ligações entre. Tá? E agora vai acontecer uma coisa interessante, que era impossível para a iônica, que é um átomo de um elemento se ligar com outro átomo do mesmo elemento. Essa possibilidade nós temos aqui para a ligação covalente molecular. Então, eu vou colocar aqui para vocês os elementos, tá? Nós vamos ter o hidrogênio, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. Botar a família. Para saber quantos elétrons tem. Então nós vamos ter que ligar todos com todos. Então, o hidrogênio com todos, o flúor com todos, né, o oxigênio com todos, o nitrogênio com todos e o carbono com todos, tá? Então vocês vão ter 25 estruturas para representar. Eu vou fazer duas aqui para vocês, certo? Duas situações para vocês e as outras vocês devem fazer, tá? Para que nós possamos desenvolver um bom resultado disso aí, tá bom? Deixa eu apagar o lado de cá para que a gente possa ver exemplos. Então, olha só, eu vou pegar o oxigênio para fazer com vocês, certo? Explicando o oxigênio, acho que os outros vão ficar muito claros. Então, eu vou pegar aqui o oxigênio, ele é elemento da família 6A. Primeira coisa que eu vou fazer é ligar ele com o hidrogênio, que é o primeiro cara aqui
da lista. Então eu tenho lá o hidrogênio com seu único elétron e eu tenho lá o oxigênio com seus 6 elétrons, certo? Então olha só, se eu fizer uma fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis ou Lewis, não interessa a pronúncia nesse caso, a gente não pode saber fazer, nós vamos compartilhar aqui, ó. Quem lembra lá do fundamental, ensino fundamental, vocês já faziam isso aqui, ó, o símbolo de compartilhar, tá? Significa que esses 2 elétrons são contados para os 2 ao mesmo tempo. Então olha só, o hidrogênio passa a ter 2 elétrons, está estável. O oxigênio tinha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais um para o oxigênio fechar 8. Então eu sei que o oxigênio precisa fazer mais uma ligação. Então eu preciso colocar aqui mais um hidrogênio. E aí surgiu a moléculazinha da água para nós. Certo? Essa é a fórmula eletrônica ou de Lewis. A gente pode fazer a estrutural? Sim. A gente pode fazer a estrutural assim. Nós vamos ter aqui H, O, H. Pode fazer ela assim. Tá? Eu pedi para vocês a fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural plana não se preocupa com os ângulos de ligação. Não se preocupa com a geometria correta da ligação. Nós vamos fazer uma outra aula sobre isso. Tá? Que é mais profundo. Por enquanto, vamos fazer a ligação. Vamos aos poucos. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Então, olha só. Como ficaria a molécula final aqui? H2O, molécula da água. Via de regra, nós colocamos o mais eletronegativo no final. Tá? Bom, fizemos o oxigênio com o hidrogênio. Podemos fazer o oxigênio com o flúor? Sim. O flúor é da família 7A, vou colocar ele aqui. Tem 7 elétrons de valência. O oxigênio é da 6A, tem 6. Fizeram uma ligação. Meu oxigênio ficou meio caidão aqui, não tem problema. Fizeram uma ligação. O flúor tinha 7, fez a ligação, ficou com 2, 4, 6, 7, 8. O oxigênio com 7. O oxigênio precisa fazer mais uma ligação, portanto. Vamos botar outro flúor aqui. Os 2 átomos de flúor fecharam seus octetos, 8 elétrons de valência, o oxigênio também. Temos aí uma fórmula FOF. Então, estrutural FOF. Tá? Uma ligação aqui, uma ligação aqui. Como o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, nós vamos ter aqui OF2. Tá? Próximo átomo a se ligar. Pô, o oxigênio com o próprio oxigênio? É possível isso? Sim, é muito possível. Então vamos pegar aqui, ó, vou botar um oxigênio aqui. O outro oxigênio aqui. Tá? Cada um deles tem que fazer 2 ligações. Então vai se estabelecer uma ligação dupla entre eles. Vocês vão ter aqui o O com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O outro O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As ligações covalentes contam os elétrons para ambos os átomos. Então, O dupla O, isso aqui é a fórmula do gás oxigênio. O2. Tá? Agora atenção. Por que é O2? Porque são 2 átomos de oxigênio. O. Não é a dupla que está representada por esse 2. Não vamos criar problema. Tá? Bom, e o oxigênio com o nitrogênio? Como é que ficaria? Bom, vamos lá. Vou pegar aqui o oxigênio. Nitrogênio. Liguei. O oxigênio é da família 6A. 6 para 8 faltam 2. Ele tem que fazer 2 ligações. O problema é que o nitrogênio é da 5A. 5 para 8 faltam 3. Então o nitrogênio tem que fazer 3 ligações. Então eu preciso fazer mais uma ligação aqui para o nitrogênio. Então eu vou colocar outro O.
coloquei outro O, certo? Opa, desculpa. Vou fazer assim que vai ficar melhor. Vou botar pra lá. Eu não preciso dobrar a molécula. Deixa ela andando reto aqui, tá? Botei outro O. Esse O precisa fazer duas ligações. Então, eu coloco outro N. Só que esse N precisa fazer 3 ligações, faltam 2. Então eu vou botar outro O. É aquela história, não desistam no meio do caminho, chega um momento que vai fechar 8 para todo mundo, tá bem? Então, continuando aqui, nós vamos fazer a estrutural desse cara. Eu vou colocar ela para o lado para seguir o padrão que eu estou usando aqui. Então vai ficar O, N, O, N, O. Uma dupla, uma simples, uma dupla. Como é que ficaria a fórmula molecular aqui? N2O3, porque são 2 átomos de nitrogênio e 3 de oxigênio, tá? Bom, e como é que eu faço o O com o carbono? Mesma lógica. Então olha aqui, ó. Vou lá, pego o oxigênio, ele é da família 6A, pego o carbono, que é da família 4A. O oxigênio tem que fazer 2 ligações e o carbono 4. Fechei uma dupla aqui. Primeiro o oxigênio está satisfeito. Qual é o problema? O carbono não, precisa fazer mais 2. Ele é da 4A, tem que fazer 4. Então olha aqui. Então eu preciso botar um outro oxigênio aqui. Aí fechou. Eu tenho o famoso gás carbônico. Tá? Então eu fiz aqui as fórmulas geradas, tá? Por ligar o oxigênio com todos os outros, tá? Com todos os outros átomos de elementos aí da lista, tá? Certo? Então agora qual é a tarefa de vocês? Vocês vão pegar o hidrogênio e ligar com todos, o flúor ligar com todos, o nitrogênio ligar com todos e o carbono ligar com todos. Claro que todos que eu já fiz com o oxigênio aqui não precisam ser feitos, né? Porque estão aqui expostos para vocês. Tá bom? Então bom trabalho, fechou essa parte.